Mas o Rosh Hashanah é a coroação do falso rei. É a coroação do anti-Mashiach. E esse anti-Mashiach, quando for coroado e nós tivermos início a um período de tribulação, o que vai acontecer com a humanidade nesse período de tribulação? Muitos vão morrer. Aí Shaul está dizendo assim, ó, nós os que permanecermos vivos, os que conseguirem ficar vivos nesse período de tribulação, nós vamos alcançar. Gente, a grande tribulação e a coroação do falso Messias, do anticristo, está codificado em Sefer Hit Galut, que é o livro do Apocalipse. A grande tribulação vai dar-se início em um ano novo judaico, não em um ano novo pagão do calendário gregoriano. Preste bem atenção, estamos aí próximo da virada do ano, calendário pagão gregoriano. Só que a grande tribulação vai começar em um ano novo judaico, em uma festa bíblica, na festa das trombetas. Não é normal o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Se isso não é um sinal claro de que Jesus está voltando, eu sinceramente não sei mais o que seria. Você precisa saber disso, especialmente se você é cristão. O que está para se cumprir daqui a apenas 2 anos é um dos maiores sinais de que nós somos a geração final, a geração da volta de Jesus. Presta muita atenção. Em 2027 serão completados exatamente 80 anos desde o nascimento do Estado de Israel. A Bíblia, em Salmos 90:10, diz que os dias da nossa vida são 70 anos. E se alguns, por robustez, chegam a 80 anos, 80 anos. 1947 foi a resolução da ONU que abriu o caminho. 1948, Israel renasce como nação em um só dia, exatamente como Isaías profetizou. Faça a conta. 1948, 80 anos, 2028. Mas por que eu estou falando tanto de 2027? Porque a festa das trombetas, a festa que a Bíblia e os estudiosos associam ao arrebatamento da igreja, cai em setembro de 2027, num alinhamento perfeito com o calendário judaico. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele voltará numa festa judaica, como cumpriu todas as outras na sua primeira vinda. A figueira floresceu, Jesus disse em Mateus 24. Aprendei da figueira a parábola. Quando os seus ramos já se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. A figueira é Israel. Israel voltou a ser nação depois de quase 2000 anos. Nós somos a única geração que viu a figueira brotar. E Jesus afirmou: essa geração não passará até que tudo isso aconteça. E agora olha os sinais que ele avisou. Guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. Reino contra reino. Terremotos em vários lugares. Fomes, pestes. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. O mar e as ondas rugindo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, agora, na nossa frente. O conceito de Revlei Mashiach, que é dores do parto do Mashiach, ou do Messias, e a grande tribulação se entrelaçam com visões de sofrimento que antecedem a redenção. Muitos estudiosos e tradições veem o Holocausto e a criação do Estado de Israel em 1948 como expressões históricas dessas dores, preparando o caminho para a esperança messiânica. O Revlei Mashiach, a origem rabínica do Revlei Mashiach. O termo aparece no Talmud e também no Midrash, descrevendo um período de angústia antes da chegada do Messias. Metáfora das dores do parto. Assim como as dores do parto antecedem o nascimento, o sofrimento prepara a redenção. Agora, olha só, a grande tribulação está codificado no livro
tem Apocalipse em Sefer Hitgalut. Apocalipse capítulo de número 2 e o versículo de número 10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, revela o período da grande tribulação, e eu vou explicar isso aqui para vocês. O Zohar Kedushá, que é o livro do esplendor, associa os 10 dias entre Rosh Hashanah e o Yom Kippur ao fim dos tempos. Quando Satanás, associado à entidade angelical chamada Samael, ou literalmente Deus com letra D de letra menor, Deus do veneno, quando o julgamento chegar à terra nos 7 anos que antecedem o Messias, ele virá pelo meio da Shekhinah, que é impedida de encontrar o seu noivo pela redenção do mundo, culminando na aceitação de um falso tzadik, de um falso Mashiach, ou anti-Mashiach, o anticristo, o que coloca o pecado de aceitar a marca da besta na categoria grave. O dia do ano novo, preste bem atenção, que é o Rosh Hashanah, é um dia de julgamento para aqueles que não aceitam a Torá do Eterno e negligenciam os mandamentos da Torá, os mandamentos de Deus, em favor de outro alimento fermentado, que é o Hametz. O Hametz é um alimento fermentado, que é o alimento de Satanás. Foi por isso que no começo do vídeo eu falei para você que a grande tribulação vai dar-se início em um ano novo judaico de Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. Alguns se arrependerão durante a grande tribulação ou tempo de tribulação. O mesmo aconteceu na época do profeta Daniel, durante seus 10 dias de julgamento. Observe a referência aos judeus que não comeram alimentos proibidos, como também podemos ver em Apocalipse 2, versículo 20. Está escrito a respeito de Daniel e de seus companheiros que, ao fim de 10 dias, seus semblantes estavam mais belos e viciosos do que o dos jovens que comeram a porção da comida do rei. Daniel capítulo 1, versículo 5. Isso porque a imagem do seu Senhor não lhe fora removido, ou seja, a marca de Deus, enquanto a dos outros jovens, sim. Qual foi a causa disso? O fato de não se contaminarem com a abominação do alimento proibido é descrito no Zohar Kedushá 2:12b. Bem-aventurado os israelitas que são chamados a ser um povo santo. A coroa da vida prometida no versículo 10 é paralela ao manar escondido e à pedra branca, prometidos no versículo 17. Todos são alusões ao reino de Deus. Em outras passagens da Brit Hadashah do Novo Testamento, há referências à perseverança em meio às provações e à tribulação e ao recebimento dessa coroa, Keter Haim, que é a coroa da vida. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações e tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua emuná, da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem que lhes faltem nada. Bem-aventurado o homem que persevera na tentação, porque depois de aprovado, receberá Keter Haim, a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Tiago capítulo 1, o capítulo 2 e também o capítulo 4. E Sefer Hitgalut, que é o livro do Apocalipse, capítulo 2 e o versículo de número 11. Vamos ao vídeo, pois o rabino Yosef Ben Levi explica de forma aprofundada para vocês
período e o início da grande tribulação que vai começar em um ano novo bíblico, em um ano novo judaico. Vamos ao vídeo. Mas o Rosh Hashanah é a coroação do falso rei. É a coroação do anti-Mashiach. E esse anti-Mashiach, quando for coroado e nós tivermos início a um período de tribulação, o que vai acontecer com a humanidade nesse período de tribulação? Muitos vão morrer. Aí Shaul está dizendo assim, ó, nós os que permanecermos vivos, os que conseguirem ficar vivos nesse período de tribulação, nós vamos alcançar. Então ele diz assim, ó, dizemos pela palavra do Senhor, ou seja, de Yeshua, que nós os que ficarmos vivos para a vinda dele, não precederemos os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos transladados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Mashiach, e assim estaremos sempre com ele. O que ele está dizendo? Que o Mashiach vem num período de tribulação sobre a terra, onde muitos dos discípulos do Mashiach teriam morrido. Teriam morrido. E agora olha só que coisa interessante, nós vamos ver então o link que as festas dão para nós. A festa do Rosh Hashanah ou do Yom Teruah, na Torá, ela tem o nome de Yom Teruah. Teruah, ele é um toque específico dentro dos toques que nós temos. Nós temos o Tequiá, que seria um toque de convocação, certo? Nós temos o Teruah, que ele é um toque de quê? Para a pessoa ficar alerta. Sim. Não é? Esse Yom Teruah, esse dia dobrado, esse toque dobrado, é para que nesse toque as pessoas acordassem e despertassem para os acontecimentos do mundo. Porque serão acontecimentos grandiosos e poderosos. E nesse período de tribulação, e você vai dizer, então, você está dizendo para mim que a grande tribulação começa no Rosh Hashanah. Sim. Após a abertura dos selos, diz que 7 mensageiros vão receber 7 trombetas, como está na tradução, né? Shofarot, são shofar. E eles vão começar a tocar o shofar. Quando você olha o toque do shofar no Apocalipse, não acontece nada de bom com o toque do shofar. Então você vai lá para Apocalipse agora, e aí você vai cruzar Apocalipse com o que Shaul está descrevendo aqui, Apocalipse capítulo 8, vai dizer assim, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E se você não conhece sobre os selos, nós temos um vídeo aqui no canal a respeito da abertura dos selos, que é extremamente importante para você entender por que o selo está sendo aberto. Porque quando nós vemos o toque do shofar, nós vemos juízo sobre a terra. E quando a primeira trombeta ela é tocada, aqui no verso 7, diz assim, ó, e o primeiro mensageiro tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue e foi lançado na terra e queimou a sua terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, quando o primeiro shofar é tocado, quando nós temos o toque do primeiro shofar, o que vai acontecer sobre a terra? O início do quê? Grande tribulação. É o início da tribulação. O toque do shofar vai trazer o início da tribulação. E aí você vai ter as trombetas sendo tocadas e você vai ter acontecimentos cataclísmicos que vão envolver a terra e vão envolver o mundo espiritual. Se você olhar aqui Apocalipse capítulo 8 e você começar a ler o toque do shofar, você vai ver que o toque do shofar ele traz acontecimentos físicos e acontecimentos com os astros, sol, lua, estrelas, águas, mares, terra, terremoto, saraiva de fogo. Ou seja, o mundo vai entrar num caos em um Rosh Hashanah. Só que esse caos é por um período. Sim. E após esse período de caos, nós temos a restauração de todas as coisas que vai acontecer em um Yom Kippur.
em uma festa de Yom Kippur. E do Rosh Hashanah até o Yom Kippur nós temos exatamente 10 dias. E aí o que é interessante é que nós vamos ver aqui nas cartas que são escritas para as Kehilot que pertenciam ao Mashiach, e ele vai falar da primeira Kehilá, vai falar da segunda, vai dar mensagens de exortação para que suportem a tribulação. E ele vai dizer uma coisa muito interessante no capítulo 2, no verso de número 10. E ele vai dar um período de tribulação para essa congregação. E ele poderia falar que seria uma tribulação de uma semana. Certo? Não poderia? Ó, vai ser uma tribulação de uma semana que vocês vão passar, ou uma tribulação de um mês. Quando a gente vai falar de período de tempo, o normal é a gente falar o quê? Uma semana ou um mês. Mas aqui ele vai dar um período de tempo específico e é para que a gente entenda então um segredo. O que ele está dizendo aqui? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o adversário lançará algum de vós na prisão para que vocês sejam o quê? Tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Então, quem celebra na literalidade, ele já sabe, opa, 10 dias de tribulação, 10 dias temíveis, ele já faz conexão com o quê? Com Yamin Noraim, que são os dias temíveis que vai do Rosh Hashanah até Yom Kippur, que são exatamente 10 dias temíveis. Dias de introspecção, dias de reflexão, dias de Selichot, se preparando para a chegada no Yom Kippur. Então eu poderia dizer que nesse período, quando na literalidade essas coisas acontecerem, as pessoas que estão praticando na literalidade, porque tem muita gente dizendo assim, não, eu creio no Messias, eu não preciso celebrar o Rosh Hashanah, eu creio no Messias, eu ficar rezando de madrugada até o Yom Kippur, jejuar no Yom Kippur, não, eu creio no Messias, eu não preciso jejuar. Essas pessoas são as pessoas que vão ser pegas de surpresa na grande tribulação. Mas e o povo judeu? E os judeus messiânicos? Eles vão estar atentos. Porque para nós é um tempo de atenção, é um tempo de techuvá. É um tempo que nós entendemos como dias temíveis, porque é dia de juízo. E é óbvio que você vai ter, então, nesse período de tribunal, e aí você tem juízos que vão ser decretados, e por isso que a terra vai passar por todo esse caos. Você vai ter fogo caindo do céu, água ficando amarga, vegetação morrendo, 1/3 dos homens morrendo, o sol escurecendo, a lua não dando o seu brilho, as estrelas caindo do firmamento, e aqui a gente, obviamente, tem um duplo sentido. Nessas estrelas caindo do firmamento, nós estamos falando de seres espirituais que estão nas regiões celestiais, mas vão cair aqui nesse tempo de tribulação. Mas o povo da Torá que tem a fé no Mashiach, eles vão estar atentos. Eles vão ter compreensão e entendimento de tudo que está acontecendo. Eles vão ter compreensão, entendimento e revelação de tudo que está acontecendo. Então, por isso que eu digo para todos vocês que acompanham o canal e para as pessoas que são aqui da congregação israelita Beit Shalom, é extremamente necessário e esse é o tempo de nós fazermos techuvá. Seja você techuvá como um judeu messiânico, seja você fazendo techuvá como um gentio justo. Eu não estou dizendo que você tem que se converter ao judaísmo messiânico, mas você precisa sim estudar com judeus messiânicos. Você precisa sim estudar com profundidade as festas. Celebrar as festas. Entender não só teoria, mas prática. Não é? Não só teorizar, mas praticar. E quando você estuda com profundidade, então, quando você jejua no Yom Kippur, quando você come ázimos na festa dos pães ázimos, quando você faz a contagem do Homer até o Shavuot, quando você se prepara para o Rosh Hashanah, que é um período de decretos, de juízos e de sentenças. Porque tem muita gente que acha que o Rosh Hashanah é só pegar uma mesa bonita, colocar maçã, colocar mel, colocar cabeça de peixe, sentar lá e vai ser tudo bem. Depende. Juízo é bom para quem se comporta bem. Agora, o juízo é mal para quem se comporta mal. Então, não é a cabeça de peixe, não é a maçã com mel, não é a rala redonda que vai mudar
a sentença e o decreto. É o que você fez do Rosh Hashanah do ano passado até esse ano. É o que você praticou do ano passado até esse ano. Isso é extremamente importante para que decrete o novo ciclo que você vai ter. E pode perceber, e eu tenho certeza que vários de vocês já tiveram essa experiência. Chega no período de festas, começa a acontecer um monte de coisa, muitas vezes para te testar. Para te testar. Confusão, bate o carro, dá problema, vai fazer um pagamento, faz o pagamento do link errado, um monte de coisa acontece. Por quê? Porque é um período de juízo, é um período de teste, onde você vai ser testado por você mesmo e você vai ser testado pelas situações adversas que estão ao seu redor. É como um interrogatório, né? Quando você vê, por exemplo, a polícia vai fazer uma interrogação, né, para a pessoa, um interrogatório, ela leva a pessoa na salinha e começa a fazer ali um monte de pressão, né? Começa a pressionar a pessoa psicologicamente para ver se a pessoa entra em quê? Confusão, Contradição. contradição. Então você que às vezes está em Techuvá e fala, pô, tá acontecendo um monte de coisa. É o mundo espiritual testando para ver se você realmente é verdadeiro ou se você vai entrar em contradição. Ah, não, eu vivo a Torá. Ah, não, eu vivo tudo certinho. Mas aí começa a aparecer essas dificuldades, esses apertos, para ver se realmente você foi transformado. Vem alguém e pisa no seu pé para ver como que você vai reagir. E é proposital, a Kadosh Baruch Hu que permite alguém pisar no seu pé. Vamos ver como é que ele age quando pisa no pé. Vamos ver como que ele age quando ele passa por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma afronta. Às vezes eu percebo que as pessoas agem muito no natural e não entendem que nós estamos, né? É como aqui na sinagoga a gente tem câmeras de monitoramento dentro da sinagoga. E às vezes a pessoa está ali no natural, está fazendo uma coisa, e aí a pessoa fala assim, eu estou sendo filmado 24 horas aqui dentro. E às vezes a pessoa não se percebe que está sendo filmada. Se a gente tivesse sensação de que está sendo monitorado, nós teríamos o mesmo comportamento com a sensação do monitoramento? Não. Agiríamos? Não. Diferente. Diferente. Cautelosos. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que nós estamos num período de análise, né? Num período de juízo, num período de preparação, para que nós tenhamos um novo ciclo. E eu não sei para vocês, mas para mim esse novo ciclo vai ser maravilhoso. Porque eu não estou me preparando agora. Eu estou me preparando desde o Rosh Hashanah do ano passado, intensificando as minhas contribuições, intensificando meu relacionamento com meu cônjuge, intensificando meu relacionamento com meus filhos e com a minha comunidade. O ano passado, o que eu estou vivendo agora e os passos que nós estamos dando agora, eu defini o ano passado. A gente tem o costume de escrever algumas coisas nesse período, né? Como se fossem pedidos. Né? Você faz ali um planejamento e tem coisas que eu escrevi que eu estou vivendo agora. Aí você fala assim, mas é só escrever que as coisas acontecem? Não. O que eu escrevi serve de alvo para o que eu vou perseguir vivendo. Sim. Poxa, se esse é meu alvo, então é isso aqui que eu tenho que fazer. Como um business plan. Uma empresa tem um negócio, ela faz lá um planejamento de negócio e ela vai alcançar aquele planejamento de negócio. Termina um ciclo, o que a empresa faz? Faz um novo ciclo. E assim tem que ser a nossa vida. Não é? Que homem eu tenho sido, que pai eu tenho sido, que mulher eu tenho sido, que mãe eu tenho sido, que funcionário eu tenho sido, que patrão eu tenho sido, que amigo eu tenho sido, que irmão eu tenho sido, que filho eu tenho sido. Sim. E evoluir cada vez mais. Uma coisa que eu costumo dizer nesses ciclos que nós vivemos, não é? O que a humanidade vai colher nesse período de tribulação é nada menos do que aquilo que a humanidade merece. É nada menos do que aquilo que a humanidade merece. E o que você vai colher nesse período é nada menos do que você merece. Nós colhemos o que nós merecemos. Então, eu, tendo esse entendimento que eu vou passar por tribulações, você vai passar por tribulações, mas você pode passar por tribulações como alguém que é guardado na nuvem, ou você pode passar por tribulações como alguém que é o tribulado, né? Depende de como você se comporta. Porque eu vejo o povo de Israel na terra do Egito e pragas vindo sobre o Egito e pragas fortes.
Mas ela vinha para quem? Para os Para os egípcios. Só que no Midrash a gente aprende que não era só os egípcios que sofriam com a praga. É. Quem mais sofria? Os judeus que descumpriam a Torá, os mandamentos. Então pronto. Então não adianta a pessoa dizer que ela é religiosa, se ela é uma pessoa transgressora, ela vai sofrer com o ímpio. É. Ela vai sofrer com o ímpio. Por isso que é extremamente importante que nós façamos techuvá, que nós façamos uma verdadeira techuvá, um tikkun dentro do nosso lar, uma retificação dentro do nosso lar, nos preparando para esses momentos que nós estamos vivendo. Por que Paulo se colocava vivo na tribulação? Essa é uma pergunta interessante, né? Que quando ele diz, né, nós os que estivermos vivos. É que quando ele diz nós, o que vocês precisam entender? Ele não necessariamente está dizendo ele. Porque se ele estivesse dizendo ele diria eu, né? Ele diz nós. É como, por exemplo, eu como um líder, eu falo na coletividade. Nós, os que estivermos vivos para a vinda do Mashiach, não precederemos o que dorme. Sim. Isso não é um tempo. Então ele não está determinando que enquanto ele estiver vivo, tem que acontecer a vinda do Mashiach. Ele está dizendo que o povo do Mashiach, haverá uma parte do povo que estará viva quando for o retorno do Mashiach. Inclusive tem muita gente que descaracteriza algumas profecias do Brit Hadashah, porque diz que Paulo e os primeiros seguidores de Yeshua aguardavam o retorno de Yeshua para aquele tempo. Isso não é verdade. Por quê? Porque sabe-se que o Mashiach deveria vir no tempo do fim do 6º milênio. Sabe-se que o retorno aconteceria, e isso já é uma crença judaico-messiânica, porque nós vemos vários textos falando a respeito disso e de como seria a consumação dos séculos. Então, o que nós temos aqui é Shaul Hashali, ele está dizendo, nós como comunidade, né? A comunidade messiânica estará esperando. E exatamente o que ele profetizou acontece. Porque nós estamos quase 2000 anos depois dele ter escrito essa carta, e eu posso dizer o que ele disse. Nós, os que estivermos vivos para a vinda do Mashiach, não precederemos os que dormem. Porque Shaul dormiu, aquela congregação primitiva dormiu, mas o messianismo está acordado 2000 anos depois, vivendo exatamente o que Shaul e todos os discípulos de Yeshua viviam. O judaísmo cumprindo Torá e crendo que Yeshua é o Mashiach prometido ao povo de Israel. É por isso que Shaul Hachalia, quando vai falar dos tempos do fim, ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Quando que essa trombeta vai soar? No dia 10 do 7º mês, do jubileu de número 120, do ano 6000, da história da humanidade depois da queda de Adão. Aqui então nós temos uma informação muito precisa do tempo e do período em que acontecerá essa redenção e essa reintegração de posse. Mas quando nós vamos analisar e estudar dentro do contexto escatológico judaico, nós sabemos que Mashiach Yeshua se manifestou em tempos escatológicos distintos. Na sua primeira vinda, ele vem para celebrar Pessach. Ele vem para cumprir a festa dos pães ázimos. Ele vem para se apresentar como a primícia dos que dormem e para enviar o Ruach HaKodesh a todos aqueles que nele creem, completando a festa de Shavuot, que é a interiorização dos mandamentos da Sagrada Torá dentro do coração de cada um que crê. Mas agora, nesse tempo final, no outono, nós temos essas últimas festas, que são as festas de outono, que é a festa da trombeta, a festa do Yom Kippur e a festa das cabanas, ou de Sukkot. Então, Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, Yom Kippur, dia do perdão, e Sukkot, ou a festa das cabanas. Tudo isso acontece no 7º mês. E no primeiro dia do 7º mês é o dia do shofar, quando o shofar será tocado. E nós acreditamos que quando, nesse primeiro de Tishrei, desse jubileu de número 120, quando for tocado esse shofar, começa a ser tocado os shofarot, descritos aqui em Hitgalut ou no Apocalipse. E aí talvez você está se perguntando, mas quando será isso? Qual é essa data? Eu tenho um recado para te dar. Já se passaram 120
2019 jubileus. Nós estamos dentro dos dias do último jubileu, do jubileu de número 120. E se você entendeu o que eu disse no começo, que Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, se manifesta no jubileu de número 40, 2000 anos depois de Adão, e se você entendeu que o Mashiach se apresenta no jubileu de número 80, 4000 anos depois de Adão e 2000 anos depois de Abraão, você entendeu que o seu retorno glorioso se dará 2000 anos depois. E se nós estamos em 2025 no calendário gregoriano, que conta o tempo depois do nascimento de Yeshua. E nós sabemos que existe um erro de 3 a 4 anos no calendário gregoriano a respeito da data do nascimento e da crucificação de Yeshua. Então você pode colocar 3 a 4 anos de correção no 2025, que pode se tornar 2027 ou 2028. E nós sabemos que agora em 2028 nós temos mais um ano de Shemitah sabático, nesse ciclo que vai se iniciar. Então possivelmente nós tenhamos aí 200 anos de ajustes e erros no calendário judaico e não estamos em 5.785 e talvez em 5.990 e algumas coisas muito próximos. Mas eu não posso te dizer que é esse ano, que é daqui 3 anos, que é daqui 10 anos ou que é agora. Esse ano, que é daqui 3 anos, que é daqui 10 anos ou que é agora. O que eu sei é que nós estamos próximos e talvez nós sejamos a última geração. Ou nós sejamos a melhor geração. A melhor geração porque se você estiver do lado certo, nesse momento final, nesse momento decisivo, você vai ser aquele que vai contemplar todos esses acontecimentos. Mas você vai ser aquele que vai contemplar o retorno glorioso de Yeshua HaMashiach como legítimo herdeiro e verdadeiro possuidor da terra para instaurar e implementar o reino messiânico. E se você for fiel até o fim, você vai ganhar o direito de reinar com ele, porque nos constituiu reis e sacerdotes e nós reinaremos sobre a terra. Se você vai reinar com Mashiach, coloca para mim aqui nos comentários. Eu serei um dos governantes junto com Mashiach e Yeshua no reino messiânico. Coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer.